Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Lopes. Eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Computação, e sou atualmente secretário-geral da Sociedade Brasileira de Lógica. Bom, aproveito para, em nome desta mesma sociedade, agradecer às organizadoras do evento Lógica e Representatividade por pegar um tema tão importante, não só para a nossa comunidade, como para toda a academia, bem como para toda a sociedade. E, claro, pessoalmente, agradeço imensamente o convite para fazer essa breve apresentação. Inicialmente, eu queria apenas exemplificar alguns trabalhos que eu tenho desenvolvido numa área que eu chamo de verificação e certificação de sistemas críticos. Tá? E, inicialmente, o que é um sistema crítico? O sistema crítico, a gente está falando de sistemas que, se falharem, podem haver grandes perdas financeiras, são sistemas em que vidas podem ser perdidas se houver falhas. Exemplo, está aí dois sistemas, linha de metrô. A linha do metrô de Paris é uma linha totalmente automatizada, ela não tem maquinista. É importante que o seu funcionamento transcorra de forma segura. Sistemas de aviônica, o sistema de aviônica da Airbus, ele é formalmente verificado já há alguns anos. Inclusive, outras empresas que não efetuam a verificação formal, houve um acidente, dado problema no sistema de aviônica, tá? Isso está noticiado em diversos veículos da imprensa. E há diversos outros cenários, tá? Por exemplo, falando de cidades inteligentes, a gente tem uma série de dados, uma série de sistemas controlando diversos aspectos da vida de pessoas. É importante que esses sistemas funcionem corretamente. E eu tenho trabalhado bastante com uma linguagem chamada REAL, que é uma linguagem gráfica baseada em coordenações. Ela vai dizer como mensagens de componentes fluem para um outro componente. E aí você pode ter uma transmissão síncrona, você pode ter uma transmissão síncrona, mas que pode haver uma perda. Você tem uma fila, você tem sync drain e async drain, que são dois componentes que garantem sincronia ou garantem que seja assíncrono alguma transmissão. Você tem um filtro que verifica se uma condição é satisfeita para poder permitir que o dado flua, e você tem um mecanismo que faz uma transformação, além de Mesh e Replicator, que funcionam como auxiliares para modelagem. Então, a ideia é, você pode modelar sistemas, está aqui um pequeno exemplinho, um sequenciador, um exemplo super simples, bem clássico dessa linguagem, em que você tem um dado desse ponto original, em que ele entra numa fila, em seguida ele passa para uma porta B e entra numa outra fila, numa outra rodada, ele passa para uma porta C e entra numa outra fila, e em seguida D, e assim retorna. Ou seja, o dado vai sendo sequenciado através dessas portas. Um exemplinho um pouco mais interessante, você pode ter semáforos inteligentes, você pode estar modelando informações que vêm de sensores. Em uma avenida, você tem um cruzamento, só que um sinal está fechado, mas no lugar fechado está acumulando carro, no outro sentido não tem nenhum carro vindo, o sensor avisa, e através desse dado você alterna qual é o sinal de abrir e fechar do semáforo, para permitir que flua de uma forma mais adequada. Tá? E claro, você precisa de uma semântica formal. Há diversas formas de trabalhar a semântica formal para REAL. A originalmente proposta é baseada no que se chama Constraint Automata, que é um autômato em que você tem um conjunto de estados, um conjunto de nomes de portas, uma relação de transição, onde um dado vai de um estado passando por uma porta, quando uma condição data constraint for satisfeita, essa condição tem que ser necessariamente verdadeira, e aí indo para um novo estado. E um conjunto de estados iniciais. Sobre esse autômata, você tem uma chamada Timed Data Streams. Construir automata, a linguagem que eles aceitam é essa linguagem de Timed Data Streams, que você tem um valor em um instante de tempo associado, um para cada uma dessas portas desse conjunto de nomes. Tá? Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre a execução, por questão de tempo, é só para exemplificar como funciona. E o que é que a gente tem desenvolvido? Atualmente, os principais conceitos de constraint de automata estão modelados no COC. Para quem não conhece, é um assistente de provas super robusto. Então, nós temos a possibilidade de você ter algum desses componentes, por exemplo, modelados em Real, e temos um compilador que vai gerar o código COC correspondente a esse circuito como um todo. A partir desse código gerado por COC, o que é que pode ser feito? Bom, você pode fazer uma série de verificações que deseja, garantir requisitos, você pode verificar por bissimulação entre conectores, e você pode, inclusive, converter esse conector em código de programação com uma prova
de corretude dada aquela modelagem, de que corresponde exatamente àquela modelagem. Além disso, nós temos também implementação portada para um model checker, o New XMV. Ou seja, você pode também, desse modelo Real, nós temos implementado, esses dois sistemas são softwares registrados e estão disponíveis no GitHub, nesses links. Você pode gerar um código para um model checker em duas formas. Você pode gerar um código que tenta já otimizar o comportamento, e aí você tem como verificar se existe ou não propriedades, e você tem um modelo completo, super detalhado, através do qual você pode fazer as mesmos tipos de verificação, mas você consegue mapear diretamente no connector Real correspondente a cada estágio que você queira. Então, apesar de você precisar de muito mais memória, mas em compensação, você consegue rastreabilidade. Tá aí um exemplinho só, para quem não conhece, no XMV, ele é um model checker baseado em módulos, em que aceita uma linguagem lógica, que você pode fazer consultas em CTL, LTL, em PCTL, tem algumas linguagens robustas para você fazer consultas. E aí tem, para essas duas consultazinhas, que estão bem detalhadas nesse link do GitHub passado anteriormente, só para dar uma noção do tempo de execução e memória utilizado. O que eu estou chamando de compacto é esse modelo otimizado, que vai gerar um modelo menor, tá? Mas que é equivalente a esse modelo components, em que você consegue fazer a rastreabilidade. Ou seja, o tempo de execução vai ser bem maior, a quantidade de memória vai ser bem maior também, tá? Mas você tem rastreabilidade para o modelo completo. Não apenas verificar se tem ou não alguma propriedade. E atualmente nós estamos desenvolvendo, tá, um trabalho que é uma lógica, ReLoad, uma lógica para você fazer raciocínio sobre circuitos Real diretamente. É uma lógica modal, uma lógica dinâmica, em que a gente, para quem conhece lógica proposicional dinâmica, a gente altera a noção de programa de PDL para um conector Real e uma entrada para ele. E aí eu tenho como verificar fórmulas, com a seguinte noção. Após alguma execução desse programa Real, que eu estou chamando de programa esse conector, na linguagem lógica, alguma fórmula qualquer na lógica é verdadeira. Tá? Esse é um trabalho que está em andamento. O modelo é um modelo de cryptic razoavelmente simples. A gente tem um conjunto inumerável de estados, uma relação binária indexada por cada programa. A gente tem uma função que vai dar qual é a string de dados que está sobre aquele conector e qual o tempo necessário para ela vigorar. E, claro, uma função de valoração. É uma semântica de cryptic bem padrão. Tá? Vale lembrar que esses conceitos de reload estão sendo todos implementados no COC também. A gente tem um modelo, uma implementação do modelo já efetuada no COC. E tudo isso se integra a uma interface gráfica que a gente chama de Real Explore, que é um programinha em que você pode desenhar os circuitos Real, você tem esses botões com os conectores, você vai modelar o teu circuito, e ele vai conectar com cada uma dessas ferramentas. Atualmente não está conectado ainda com o Reload, mas isso é um trabalho ainda em andamento. Mas você pode desenhar o teu conector, gerar um modelo COC, gerar um modelo no XMV, tudo pela interface gráfica, e inclusive gerar diretamente o código certificado. Além disso, ainda nessa linha de sistemas críticos, tem uma modelagem que também está disponível no GitHub, de blockchain. Para quem não conhece, blockchain é a tecnologia por trás de moedas como Bitcoin, mas que, além disso, você tem como colocar uma série de funcionalidades. Você tem como trabalhar a noção dos chamados contratos inteligentes. Um contrato inteligente é um programa. Em vez de você ter apenas valores, você pode ter programas como elementos que integram um nó dessa cadeia de blocos. O que é que a gente tem aqui desenvolvido? Um compiladorzinho em que você especifica parâmetros do teu modelo blockchain e ele vai gerar um modelo no XMV, tá? Inclusive com a noção de smart contract. A gente atualmente ainda não usa a mesma linguagem que moedas como Ethereum usa, mas isso está em desenvolvimento. A gente tem algumas outras noções implementadas já, tá? Bom, e eu queria falar um pouco sobre um dos meus maiores orgulhos, que é o laboratório em que eu trabalho, o FrameLab, laboratório de métodos formais, lógica, computação e inteligência artificial
da Universidade Federal Fluminense, ele foi criado em 2015, nós somos 3 professores, e um grande orgulho que eu tenho são os meus alunos que trabalham arduamente, apesar de diversas questões, tá? O tema do evento é representatividade, e é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco agora, porque isso afeta muita gente, tá? O que é ter representatividade? Eu lembro que durante a minha graduação, eu tive um único professor assumidamente homossexual, o professor Alejandro Freire, foi meu orientador de mestrado, um grande amigo hoje em dia, e foi uma pessoa que teve uma importância muito grande na minha vida e na minha carreira, porque ele foi o primeiro caso que eu tive a possibilidade de ver de um gay bem-sucedido, com uma carreira sólida e que não se escondia. Isso, para mim, foi bem marcante, porque há ainda hoje muito preconceito. Na época, isso eu era aluno da Universidade Federal de Alagoas, essa questão era ainda um pouco pior. Mas existem ainda outras questões. Por exemplo, de onde você veio? Eu fiz cursos em algumas universidades pelo país, em uma delas houve pessoas que se recusavam a falar com nordestinos. Isso, por mais patético que pareça, existe ainda também, tá? Mas eu falei que eu tenho um grande orgulho dos meus alunos e que eu gostaria de falar um pouco sobre eles, e eu pedi a eles que me expusessem alguns relatos, os que se sentiram à vontade para isso, claro, sobre questões que passaram. E é muito interessante falar, um depoimento de um dos alunos, que fala sobre processos seletivos, que pelo fato de ele ser gay e numa cidade de interior, no interior do Brasil mesmo, ele sempre recebia um olhar crítico e nunca conseguia sair bem em processos seletivos, que levou ele a quê? Duvidar da própria capacidade. Tá? É muito complicado o que algumas pessoas ainda sofrem. Hoje em dia, felizmente, ele está muito bem posicionado, inclusive ele é professor de um Instituto Federal. Falando sobre carreira ainda, algum outro aluno relatou um ponto que eu achei bem familiar, porque foi algo pelo qual eu também senti, a falta de conhecimento sobre LGBTs de sucesso, de carreira sólida, consolidada. Que não ter essa visão faz com que você comece a duvidar sobre a sua própria carreira. Ou seja, parafraseando esse aluno, conhecer outros LGBTs que conseguiram obter sucesso em suas carreiras e vidas pessoais, para mim, serviu como uma afirmação de que eu também poderia alcançar esse sucesso e felicidade. Eu não acreditava que isso era possível anteriormente. Representatividade é muito importante. Tá? Isso último vindo de um outro aluno, que não importa o que faça, sempre existem pessoas que vão questionar a intelectualidade antes mesmo dele abrir a boca. Isso é muito marcante. Dentre os alunos que eu tive contato, sempre falam sobre preconceitos que sofrem, sobre como é complicado não ter alguém que seja dessas minorias, que esteja em posição de sucesso. No caso, agora, lembrando que estamos no mês da visibilidade transexual, uma aluna transexual me relatou sobre quando começou a transição de gênero, que ela havia anteriormente ingressado para computação numa outra universidade, antes de entrar na UF, mas que chegou a sofrer ameaças físicas de veteranos. Violência mata. Mas fala ainda de que quando começou a transição, teve professores que riram na frente, que faziam questão de continuar chamando pelo nome masculino. Isso é muito cruel, isso afeta muita gente. Transsexuais morrem no Brasil. O Brasil é o país que mais mata transexuais. Tá? Mas é muito legal, mais uma vez na questão da representatividade, quando ela fala que fica muito feliz de haver pessoas como Lynn Conway, que é uma mulher trans, ativista, que obteve grande sucesso na área de computação, mas passou muitas adversidades, isso em 1968. É importante que esses nomes sejam lembrados, que as pessoas conheçam casos de sucesso. Tá? Ou seja, a falta de representatividade leva a duvidar da própria capacidade, pode levar à evasão, pode levar a não se sentir capaz de atingir uma posição de sucesso e pode levar, inclusive, a ideia de não poder ser quem você é. Bom, eu encerro por aqui, o tempo esgotando. Queria mais uma vez agradecer às lógicas brasileiras por esse impressionante trabalho. Muito obrigado a todos.